Aleluia, aleluia, em honra e louvor nós iremos cantar ao Senhor. Bom dia a todos, é muito bom estar aqui mais uma vez com todos vocês. Eu estou vendo tudo isso aqui dentro do Jitsi, então não estou vendo comentários nem no YouTube, nem no Facebook, qualquer coisa, o Valdizan, oi? Eu dou um grito. Isso, exatamente. Qualquer coisa, o Valdizan vai dar um grito, seja pergunta, comentário, que seja interessante aqui. Como eu mencionei mais cedo, para Valdizan, nós estamos vendo aqui a última lição dessa série sobre a iniciativa divina no plano da salvação de Deus por meio de Jesus. Nós trabalhamos um pouco diferente para ampliar mais ainda e dar um contexto muito interessante para aquilo que nós chamamos de os passos da salvação. Falamos muito corretamente sobre isso. Inclusive, estou escrevendo um livro que deve sair, sei lá quando. Agora eu estou aprendendo a não dar prazo mais, porque acabo furando os prazos. Mas nesse livro sobre o conhecimento do Evangelho, eu trato dessa ideia dos 5 passos da salvação. Falamos corretamente, falamos bem. É uma maneira muito simples e clara de comunicar para as pessoas o que Deus espera de nós. Nesse plano da salvação, porém, tem a parte de Deus e a parte do homem. E a parte de Deus, obviamente, é muito maior do que a parte do homem. E nos convém sempre falar dessa parte de Deus, porque a parte do homem, se eu posso colocar nesses termos, nada mais é do que uma reação ou uma resposta melhor à parte de Deus. Eu identifiquei 5 áreas, 5 pontos da parte de Deus e nós precisamos responder a essas manifestações, a essas ações de Deus, cada um. Então falamos sobre a palavra de Deus. Deus falou, ele disse, ele nos revelou dentro das Escrituras para nós hoje. Então a nossa parte é ouvir e crer nesta mensagem, nesta palavra de Deus. E se você está olhando aqui o gráfico, a coluna da direita, é um reforço. São mais alguns textos, mais alguns conceitos, algumas verdades, princípios, que vão reforçar esses pontos dessa interação nossa à iniciativa de Deus. Então, Deus nos dá a sua palavra, precisamos ouvir e crer, e nós falamos sobre a revelação de Deus. Em segundo lugar, Deus manifestou a sua glória. É um termo que nós não temos muita boa noção sobre o significado disso, nós exploramos essa ideia, pesquisamos esse conceito e vimos que a glória de Deus, a manifestação do seu ser, da sua pessoa, e um aspecto disso é a santidade de Deus. Deus enviou seu Filho, nós precisamos confessar o Filho. Jesus disse que ele veio testemunhar da verdade. Então, precisamos pensar e falar sobre esta verdade de Jesus Cristo. Deus nos oferece a sua salvação e para nós recebemos o próprio ato em que nós recebemos o perdão dos pecados e a salvação eterna está na imersão na água. E nós vimos um aspecto de reforço aqui sobre a graça de Deus. Hoje, número 5, nós queremos ver ainda sobre a iniciativa divina, que é a família da fé, a família de Deus, Deus como Pai, Cristo como o primogênito, o irmão mais velho, e nós, os discípulos de Jesus, como os irmãos em Cristo. Os verbos usados lá, gerar, regenerar, adotar, inclusive, que é uma outra perspectiva, uma outra figura
que é usada dentro do Novo Testamento. Dentro dessa família, qual é a nossa parte? A nossa parte é servir. Muitas vezes nessa parte nós falamos em termos de fidelidade e vimos o significado, quais são as implicações da fidelidade. E eu preferi usar o termo servir para expressar bem a nossa parte dentro da família de Deus. E nosso reforço de hoje é sobre o amor. Eu creio que nós olhamos, falando sobre a família de Deus, 1 Pedro capítulo 1, versículo 22, que fala que nós obedecemos ao Evangelho, obedecemos à verdade, e assim purificamos as nossas almas. E o intuito, o alvo de tudo isso era para o amor fraternal, para viver, para praticar, para demonstrar o amor fraternal. E eu quero trabalhar um pouco dessa ideia. Aqui na coluna à direita, nesse reforço a esses outros pontos, estamos dando, de certa forma, uma repassada nesses pontos, é sobre o amor. E falando sobre amor, eu sempre dou uma ênfase nessa coluna à direita do reforço do papel do Espírito Santo. Porque falamos muito sobre Deus, a primeira coluna está falando sobre Deus Pai. O Filho está no meio e em boa parte de todo o resto aqui da parte de Deus. A palavra de Deus, Jesus é a palavra. A glória de Deus, no prólogo do Evangelho de João, Deus manifesta a sua glória por meio do seu Filho, e assim por diante. Então, Jesus está presente em todo lado. Nós queremos ver aqui, neste reforço, sobre a pessoa e o papel do Espírito Santo. E vamos fazer a mesma coisa aqui nesse último ponto hoje, sobre o amor dentro do âmbito do Espírito de Deus. Esta é a era do Espírito Santo. Ele que está atuando e agindo nestes últimos tempos, depois que Jesus retornou ao céu, ele enviou o Espírito para seu povo. Então, naquela primeira pregação do apóstolo Pedro, lá em Atos, capítulo 2, que nós gostamos tanto, com razão, de citar, Pedro disse quais foram os termos da salvação e do perdão. Menciona o arrependimento, menciona a imersão na água. A imersão na água tem que ser em nome de Jesus Cristo. Para o perdão dos pecados, é essencial que a pessoa entenda para que está fazendo esse ato, mergulhando dentro da água. E ainda o versículo diz, e receberão o dom do Espírito Santo. Lá, quase com certeza, a frase significa receberão o Espírito Santo como dádiva de Deus, porque esta é a era do Espírito. E pela sua habitação na nossa vida, nós temos toda a divindade habitando conosco. Eu entendo que o dom do Espírito Santo é uma expressão para dizer a presença de Deus em nossa vida. Jesus disse no Evangelho de João que o Espírito não ia falar dele mesmo, mas ele ia falar de Cristo. E nós fazemos a mesma coisa. Nosso assunto é Jesus. Jesus é o centro das nossas atenções, ele é o assunto da nossa mensagem, ele é a realidade que nós vivemos no dia a dia. Ao mesmo tempo, o Espírito é Deus, ele é divino. Então, as menções a respeito do Espírito Santo no Novo Testamento são importantes, não são preciosíssimas. Um exemplo aqui está em Mateus capítulo 28, a grande comissão daquele evangelho, suas palavras finais,
quando Jesus dá a grande comissão para os seus discípulos. Ele disse lá que bate muito bem com Atos 2:38. Ele disse que em Mateus 28, versículo 19, que um dos pontos de como fazer discípulos de todas as nações é por meio de batizá-los ou de imergi-los na água, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Aquela frase, em nome de, não é o normal como se encontra, por exemplo, em Atos 2:38. Lá está provavelmente falando pela sua autoridade, pela maneira, de acordo com a maneira como Jesus nos ensinou a fazer. Em Mateus 28, versículo 19, a preposição, nós já vimos isso aqui, nas nossas aulas, a preposição em é, na verdade, para dentro de, em direção a. A imersão nos coloca em união com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. As pessoas gostam de chamar os três de Trindade. Essa palavra foi campo de batalha na história dos desvios religiosos e das denominações. Então, um irmão nosso lá no século XIX diz que a gente deve evitar esse termo, primeiro porque não é um termo bíblico, e segundo, porque o termo significa tanta coisa para pessoas diferentes. Mas nós temos na nossa vida os três da divindade. Que maravilha! Então, por isso, precisamos falar, não só por causa dos abusos que ocorrem nesse mundo religioso, o pessoal fala tanto do Espírito Santo, mas precisamos entendê-lo, apreciá-lo e entender melhor a parte dele e o papel dele no plano da salvação. Então vamos lá, nós vamos ler aqui Romanos capítulo 15, Paulo está no final dessa carta que ele tinha escrito aos cristãos na cidade de Roma. O capítulo 16 é um tipo de adendo do apóstolo Paulo. De certa forma, ele está até terminando a sua carta com este parágrafo que nós queremos ler agora, a partir do versículo 30 até o versículo 33. Vamos ler então. Vou avançar aqui um pouco o nosso documento para ficar bem à mostra. Paulo está terminando sua carta dessa forma. Vamos ler. Recomendo-lhes, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Orem para que eu esteja livre dos descrentes da Judeia e que o meu serviço em Jerusalém seja aceitável aos santos, de forma que, pela vontade de Deus, eu os visite, vocês lá em Roma, eu os visite com alegria e, juntamente com vocês, desfrute de um período de refrigério. Não ia ser férias para Paulo, não, mas ele ia se animar na presença dos romanos. E ele termina, versículo 33, assim: o Deus da paz seja com todos vocês. Amém. Vejam comigo, por favor, estes seguintes pontos aqui, nesse trecho bíblico. A primeira coisa, neste parágrafo, Paulo menciona, vocês repararam, Paulo menciona os três da divindade. No início, na primeira frase, ele fala sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, ele menciona o Espírito Santo, e na última frase, ele tem um desejo, uma oração pelos romanos. No final, ele fala a respeito de Deus Pai. Então é interessante nisso. Paulo, na sua
A última saudação aqui, na conclusão da sua carta, ele vai falar de toda a divindade envolvida na vida e no ministério, não somente dele, mas também dos romanos. Número 2, olha também esse ponto sobre o texto. Paulo usa aqui um apelo chamando os romanos de irmãos. Eu consultei esta manhã um comentarista sobre esse termo. E ele queria, como todo bom protestante, ele queria ver uma evidência de que em Roma não tinha nenhuma autoridade máxima como o Papa. Até aí tudo bem, mas eu acho que Paulo não estava nem pensando nisso quando ele escreveu essa letra e essas frases. É mais provável que o seu apelo se baseia no fato de todos serem irmãos da mesma família da fé e todos engajados na obra do Pai. Quando Paulo fala aqui para os romanos, irmãos, ele queria que eles sentissem o seu envolvimento, a sua parte, tanto que ele vai pedir que eles se unam a ele na sua luta de fazer o trabalho de Deus e de levar adiante a missão de Cristo. Não devemos pular com a nossa mente as vezes que a Bíblia usa o termo irmãos. Muitas vezes entre nós falamos tanto a palavra irmão que até deixamos de pensar no seu significado. Como muitas vezes as pessoas usam também o nome de Deus em vão, sem pensar na pessoa dele, o que significa falar o nome de Deus. Vamos pensar também o que significa falar o nome de Cristo, o nome do Espírito e os nossos irmãos. Número 3, Paulo faz esse seu apelo por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo usa aqui o título Senhor, talvez para lembrar que o Senhor ordenou que fizéssemos isso, que nós realizássemos a sua obra, que nós nos uníssemos como irmãos para mostrar e viver o amor fraternal e chamar outras pessoas para este mesmo amor. Para lembrar, talvez Paulo fez isso, que ele nos deu exemplo, Jesus nos deu exemplo, porque ele entrou dentro da nossa vida, dentro da nossa experiência, ele assumiu a nossa humanidade. Então, nós também precisamos seguir esse exemplo de Jesus, obedecer como Jesus falou, para imitá-lo, fazer o que ele fez. Número 4, Paulo menciona aqui o amor do Espírito. Faz parte como a base do seu apelo. Ele recomenda ou ele pede por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito. É somente pelo amor mesmo que alguém se juntaria a outra pessoa como Paulo nessa luta. Em primeiro lugar, luta da oração. Orando a Deus por este missionário, por este apóstolo, por este evangelista que estava trabalhando na missão de Deus. Somente pelo amor do Espírito, um amor sacrificial, um amor livre, um amor que se entrega para o bem dos outros, o amor de Jesus. É este amor que o Espírito traz até nós. Então, número 5, o amor do Espírito nos une nesta grandiosa obra de Cristo. Vamos lembrar aqui que Paulo, o apóstolo Paulo, tinha intenção de ir a Roma,
porque ele estava a caminho da Espanha, onde ele nunca tinha pregado o evangelho. Lá para o lado leste do Império Romano, ele rodou e várias vezes. Para o lado oeste, ele nunca tinha ido. Tanto que Paulo nunca tinha visitado nem a igreja na capital, em Roma. E como todos os caminhos levam a Roma, ele esperava passar por Roma a caminho da Espanha. E ele esperava receber dos cristãos em Roma alguma ajuda para dar continuidade a esta sua missão. Ele disse aqui que ele queria desfrutar com os romanos um período de refrigério. Isso para que ele pudesse se preparar para a próxima etapa do seu trabalho, do seu ministério. E ele estava também numa missão de recrutamento, convidando a igreja romana a participar com ele na continuidade dessa sua missão. Não é fácil pregar o evangelho e não é fácil se comprometer a evangelizar, a compartilhar, anunciar a palavra de Cristo que salva as pessoas. Há muitos empecilhos, há muitos inimigos, há muitas dificuldades. Mais fácil seria ficar em casa, reunir com o nosso grupinho de irmãos e deixar os evangelistas fazerem o trabalho deles. Deus te abençoe, irmão. Mas Cristo chamou toda a igreja, todos os irmãos, a participarem de alguma maneira ou outra dessa grande missão. É uma luta. Aqui a palavra luta que Paulo usa é a palavra da qual nós criamos o nosso termo em português, agonia. É um termo muito forte. E é mais um indício para nós que nós estamos numa batalha espiritual. O que vai nos motivar a entrar nessa batalha, a nos engajar nessa luta, a dar continuidade a esse trabalho da missão de Deus? Somente o amor do Espírito. Deus amou o mundo de tal maneira. Eu poderia traduzir, e talvez João queria dizer as duas coisas. Deus amou tanto o mundo que ele enviou o seu Filho unigênito. O amor do Espírito é este amor de Deus. O amor que vai até o fim para levar a salvação para as pessoas. É difícil? É. Mas o amor nos motiva. E o poder de Deus nos fortalece cada dia mais. E muitas vezes encontramos esse poder, esse refrigério, este ânimo, até na presença dos nossos próprios irmãos. Vamos olhar mais um texto aqui falando sobre o amor que nos motiva a servir dentro da família da fé. Vamos agora para a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Não foi Paulo, nós pensamos em Paulo como grande evangelista e apóstolo, e ele era. Mas ele não era o único obreiro que evangelizava e que estabelecia comunidade de cristãos nos vários lugares. Paulo escreve para os colossenses, mas ele não os conhecia pessoalmente.
quem os evangelizou foi Epáfras. E Epáfras contou para Paulo a respeito dos colossenses. E o que mais foi destacado na vida desses irmãos, Paulo disse, foi o amor que vocês têm no Espírito. Foi sobre isso que Epáfras contou para Paulo. Foi a qualidade que destacava na vida desses cristãos. A nova tradução na linguagem de hoje traduz assim: o amor que o Espírito de Deus deu a vocês. Literalmente é o amor de vocês no Espírito. Ou como diz a tradução brasileira, usando uma linguagem mais antiquada, o vosso amor no Espírito. É um amor recebido do Espírito e é um amor cultivado no nosso meio, vindo do Espírito e vendo no nosso meio e cultivando e trabalhando, como nós citamos 1 Pedro capítulo 1, mais cedo. Então, esse amor dos colossenses foi o destaque na notícia que Epáfras levou para Paulo. Já mencionamos que Epáfras foi aquele que evangelizou os colossenses, então ele vai conhecê-los muito bem. Porém, o amor desses irmãos precisava ser mais informado. Mesmo que Paulo tivesse descrito no versículo 6 do mesmo capítulo, ele descreveu a sua conversão nesses termos. Vocês ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Mas entraram pessoas ensinando coisas erradas, falsas doutrinas. Parece que confundiu um pouco a cabeça dos colossenses, ou no mínimo, deixou eles na dúvida. Então, foi para esse motivo que Paulo escreve para os colossenses, e a grande oração deles é para que eles pudessem ter o pleno conhecimento, a profunda compreensão dos grandes mistérios do Evangelho de Cristo. Mas que frase maravilhosa! O amor que vocês têm no Espírito. Podemos pensar mais facilmente sobre o amor de Deus quando nós pensamos em Jesus, porque podemos ler a respeito das suas atitudes. Em João 3, versículo 16, podemos até pensar na própria pessoa de Deus Pai, enviando o seu Filho, como demonstração do seu amor. Mas o Novo Testamento também enfatiza bastante o amor como uma característica, uma qualidade ou uma dádiva do Espírito Santo. Então, não vamos pensar que o Espírito Santo era aquele ser vago, sem definição, por ser Espírito, por fazer seu trabalho, digamos assim, nos bastidores. O Espírito está na frente do trabalho de Deus nessa época, desde que Jesus voltou aos céus, e continuará na frente até o retorno de Jesus para buscar o seu povo. Então vamos apreciar e valorizar que o Espírito é aquele que nos oferece, que nos cultiva, que produz em nós o amor. E isso nos leva ao próximo texto, número 4. Na lista do fruto do Espírito, em Gálatas, capítulo 5.
Eu coloquei um erro aqui, eu tenho Gálatas 6, mas é Gálatas capítulo 5. Nessa lista do fruto do Espírito, ocupa o primeiro lugar o amor. Vamos ler estes 2 versículos. Mais uma vez, o apóstolo Paulo escrevendo, desta vez para os cristãos na região da Galácia. Ele escreveu assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Você pode achar essa última frase um tanto estranha, mas é uma maneira de Paulo falar de uma forma bem suave que estas são as coisas que Deus valoriza. E estas são as coisas que Cristo nos deixou. E estas são as coisas que o Espírito Santo produz em nós. Já tem sido muito comentado, e nesses pontos sobre o texto aqui, no primeiro ponto eu falo sobre essa frase, o fruto do Espírito. Essa frase indica o que o Espírito produz em nós. E é interessante que Paulo não coloca a palavra fruto no plural, está no singular. Você não pode dizer, mas eu sou uma pessoa bondosa, mas eu não tenho paciência. Você não pode se fechar ao trabalho do Espírito de Deus na sua vida, escolhendo uma ou outra qualidade e deixando as outras de lado. Aqui é tudo ou nada. É como uma laranja que tem cada parte dentro dela, mas é o todo que forma a fruta. Assim é o fruto do Espírito. Cada qualidade aqui é uma goma do fruto. Mas é interessante e é de notar que o amor lidera a lista. Por que isso? Porque o amor vem em primeiro lugar nessa lista sobre o fruto do Espírito. O amor é principal. É o maior elemento do caminho de Deus. E o amor abrange todas as outras qualidades. Por exemplo, quando alguém perguntou para Jesus qual era o maior mandamento de todos, Jesus deu não somente um, mas 2. Em Mateus 22, ele falou que os 2 maiores mandamentos são amar a Deus com todo o seu ser e amar ao próximo como a si mesmo. Ele diz, desses 2 mandamentos que depende toda a lei de Deus. Todo o plano de salvação é resumido nestas 2 coisas, nestes 2 mandamentos, amor a Deus e amor ao próximo. Tem mais detalhes? Tem. Mas tudo se encaixa dentro desses 2. Também, Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 13, lá no final do capítulo, que entre o amor, a fé e a esperança, é somente o amor que permanecerá. Pense assim. No último dia, quando os cristãos chegam no céu, a fé vai virar vista. A esperança não vai existir mais,
porque nós vamos receber aquilo que nós esperamos. O amor ficará. Mas ainda, em 1 João, capítulo 4, versículos 8 e 16, João afirma 2 vezes que Deus é amor. Não somente que ele mostra amor, que ele oferece o seu amor para nós, ele liga as 2 coisas com o verbo de ligação ser. Deus é amor. E ele faz isso 2 vezes. No primeiro capítulo, sim, ele disse: Deus é luz. E estas 2 afirmações são as estrelas gêmeas que vão nos orientar na leitura da sua carta e, de fato, em todo o plano de salvação de Deus. Mas ele fala lá no capítulo 4 que Deus é amor. E ele faz 2 vezes. Então, o amor é a base de tudo. Paulo disse: o amor é aquele elo que une todas as coisas, ou todas as pessoas. Uma pergunta: como é que podemos deixar que o Espírito produza em nós este amor? Eu tenho 2 dicas aqui para você, e você pode mais tarde acrescentar a esta lista. Primeiro, algo, mais uma vez, que o próprio apóstolo João vai afirmar no capítulo 2, versículo 5, podemos deixar o Espírito produzir em nós o amor, obedecendo a palavra de Deus. João disse: mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Você quer ter o pleno amor de Deus na sua vida? Faça o que Deus manda. Obedeça ao mandamento do Senhor Jesus Cristo. Para isso, temos que ir aonde, mais uma vez, o Espírito revelou a palavra de Deus para nós. E o mandamento de Deus, o mandamento de Cristo, se encontra aqui nesse volume. Nós não vamos descobrir nada sobre Jesus fora desse livro. Então, falando sobre o amor do Espírito e o fruto do Espírito, isso nos remete, logo, logo, às próprias Escrituras Sagradas. Em segundo lugar, podemos deixar que o Espírito produza em nós o amor, promovendo a unidade entre os irmãos e servindo aos outros. E é isso que nós vamos ver no nosso 5º ponto aqui. Este amor de Deus, este amor de Jesus, este amor do Espírito, nos conduz a muitas qualidades e, entre eles, a unidade. O Espírito promove entre o povo de Deus a unidade de Cristo. Eu vou apenas ler aqui 3 textos bíblicos que falam dessa unidade. Primeiro, Colossenses 3, versículo 14, eu vou ler na Nova Versão Transformadora. Paulo disse assim: acima de tudo, revistam-se do amor, que une todos nós em perfeita harmonia. Somente o amor é que vai mostrar a paciência. Somente o amor vai suportar aos outros. Somente o amor que permite viver nesta harmonia. Filipenses 2, versículo 2, Paulo escreve lá, porque parece que tinha algumas pessoas que não estavam
amando uns aos outros, e não estavam vivendo nessa unidade, ele falou assim: completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. A alegria de Deus e a alegria do seu povo é ver os irmãos vivendo em união. Efésios 4, versículos 2 e 3, o apóstolo Paulo de novo falou assim: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Esse texto merece realmente uma análise muito detalhada. Mas convém dizer somente aqui que o amor é que vai nos trazer e vai nos motivar a fazer todo o esforço para preservar a unidade que o Espírito de Deus nos dá. A partir do versículo 4 até o versículo 6 desse mesmo texto, Paulo vai falando sobre as 7 bases da unidade. São itens ou coisas essenciais para que nós tenhamos a possibilidade de ser uma igreja unida, de ser o corpo de Cristo que realmente funciona. E na primeira parte desse capítulo, Paulo fala sobre a atitude que nós precisamos para manter, para preservar ou conservar esta unidade que o Espírito nos dá na revelação das Escrituras. São as atitudes que precisamos: a humildade, a docilidade, a doçura uns com os outros, a paciência. Nós sendo sempre dispostos a suportar, porque tem hora que só uma questão de você morder a língua, colocar um sorriso meio amarelado no seu rosto e deixa que o momento passe. Tem hora que tudo não é sempre 1000 maravilhas. Nós vamos sempre trabalhando para preservar e promover, cultivar entre nós esta unidade. É uma unidade, Jesus disse, que deve ter a mesma característica que ele tem com o Pai. Uma unidade completa. João capítulo 17. E aqui também o amor deve nos levar a servir. Em Gálatas 5, versículo 13, Paulo fala sobre a necessidade de servir aos outros, falando assim: porque vocês, irmãos, lembra quem vocês são? Foram chamados para viver em liberdade. É o tema da carta aos Gálatas. Não a usem, porém, para satisfazer a sua natureza humana. Ao contrário, usem esta liberdade para servir uns aos outros em amor ou pelo amor. A liberdade não é para você fazer aquilo que você quer. Nós temos a liberdade em Cristo para fazer aquilo que Deus quer. E isso significa o serviço, porque foi exatamente o que Jesus fez. Vamos ver isso. Em Hebreus capítulo 6, versículo 10, o autor daquele sermão, daquela carta,
falou assim sobre os seus leitores: Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, o seu amor por Deus, pois ajudaram aos santos e continuam a ajudá-los. Como é que nós mostramos o nosso amor para com Deus? Ajudando ao povo de Deus, ajudando aos seus filhos. Lembra que Jesus disse para os seus discípulos: se você ajudou um dos meus pequeninos, você me ajudou. E para concluir, vamos ver aqui mais um ponto sobre a vida em Cristo. Vida esta que se resume em imitar o amor e serviço de Jesus Cristo. Nós começamos essa lição de hoje falando do apelo do apóstolo Paulo pelo Senhor Jesus Cristo. E, em parte, esse apelo se baseia no próprio amor dele e no exemplo dele do serviço. Quase na hora da sua traição, Jesus comeu a Páscoa com seus discípulos e ele fez o que nenhum deles aceitava fazer, porque parece que eles tinham se esquecido a providenciar um servo para lavar os pés, uma coisa necessária para os discípulos. Olha o que Jesus fez naquele momento. João 13, versículos 12 a 17. O texto diz: quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, porque eu o sou. Pois bem, se eu sendo mestre, senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam o que eu lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Pois é. Jesus quer que a gente tenha a mesma disposição que ele tinha de servir. Esse serviço dele estava quase à sombra da cruz. Jesus estava disposto a nos servir pela morte na cruz. Até onde, até que ponto nós estamos dispostos a fazer o mesmo? Ainda em João capítulo 13, versículos 34 e 35, Jesus disse dentro desse mesmo contexto: um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Não há ninguém que enfatiza e que insiste na sã doutrina como o próprio Jesus Cristo. Eu também, ao longo da minha vida e do meu trabalho no reino de Deus, falo muito, muito sobre isso. E parte desse ensinamento salutar, saudável, é o grande fato
da demonstração do amor de Deus na nossa vida, o amor este comunicado e transmitido pelo Espírito Santo. Este amor nós temos possibilidade de receber e manifestar dentro da família da fé. É por isso que nenhum cristão deve pensar em momento algum de se ausentar de alguma reunião da igreja, porque é lá onde ele tem grandes possibilidades, se não as maiores possibilidades, de mostrar esse amor a Deus, de valorizar os seus irmãos na fé. E não só isso, este amor se demonstra trabalhando junto com os irmãos, toda a igreja, para oferecer este amor do Espírito de Deus às pessoas que não têm. Alguns dias atrás, e o Valdizan pode entrar se quiser agora, porque estou finalizando aqui. Alguns dias atrás eu abri uma nova conta, eu gosto dessas alternativas da mídia social. E eu coloquei dentro da minha introdução que a igualdade que as pessoas tanto procuram hoje em dia, não vai achar no mundo. A igualdade só se encontra porque todos nós fomos criados à imagem de Deus. E este valor dado às outras pessoas só vai se encontrar dentro da família de Deus, como irmãos, porque Jesus disse em Mateus 24, na hora de proibir títulos e posições, Jesus diz, pois todos vocês são irmãos. E é para nossos irmãos que precisamos sempre mostrar o amor do Espírito Santo, o amor de Deus Pai, o amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Em honra e louvor adoremos na santa presença do Deus Criador.